uma boa noite para quem já entrou. Só vamos aguardar alguns minutinhos para a gente poder iniciar. Enquanto isso, se puder acompanhando a música, para já sintonizar com os amigos espirituais, já acalmando um pouco os pensamentos, né, o coração. Bom, aí daqui a pouquinho a gente começa. Mais 2 minutinhos. Para quem entrou agora, só aguardando mais uns minutinhos aí para a gente poder iniciar. Mais um minutinho. Às 19 horas. Então vamos dar início às nossas reflexões do Evangelho dessa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre continuar no capítulo 21, continuar no item 10, e nós vamos hoje fazer os últimos parágrafos, que é o parágrafo 5, 6 e 7, os 3 últimos parágrafos dessa lição. Tá bom? Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, agradecer a esta oportunidade de estarmos reunidos, em nome de Jesus, que o nosso querido Mestre possa nos amparar nesse momento, nos sustentar a esse processo de reflexão, para que possamos refletir sobre as lições do Evangelho dessa noite, e que tudo isso possa nos ajudar em nosso processo de transformação, na nossa intimidade. Agradecendo também aos queridos amigos espirituais, queridos mentores, que nos prepararam durante todo esse dia, que prepararam esse ambiente, em cada lar que estamos, para estarmos aqui reunidos nesse trabalho. Agradecendo também ao querido Pai pela oportunidade da reencarnação, por estarmos aqui em processo de aprendizado e que possamos nos mantermos firmes no caminho reto, buscando a felicidade verdadeira,
dentro da lei de amor. Obrigado, querido Pai, obrigado, querido Jesus, obrigado, queridos amigos e mentores espirituais. Fiquem conosco agora e sempre, que assim seja. Então, uma boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Então, vamos iniciar com a segunda parte, né, desse item. Então, vou fazer como a gente fez na semana passada. Nós vamos lendo o parágrafo e fazendo cada parágrafo a gente traz algum reforço de uma outra obra e a gente faz as reflexões no final do parágrafo. Assim a gente consegue assimilar um pouquinho melhor. Então vamos lá. O quinto parágrafo. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam pôr-se às pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder, que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Então a gente vai dar uma paradinha aqui. Vou trazer que está no livro dos médiuns, que temos a orientação de Kardec, que ele nos auxilia distinguindo o espírito comunicante. Está no item 267, subitem 7 e 8. No subitem 7, ele fala o seguinte: os bons espíritos só dizem o que sabem. Calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Então aqui já dá para a gente, já tem condições de distinguir se o espírito é um bom espírito ou se é um mau espírito. Porque o bom espírito, ele só vai falar aquilo que ele sabe. Aquilo que ele não sabe, que ele não tem condições, ele não vai falar. Já o espírito mau fala qualquer coisa. Aquilo que ele sabe é aquilo que ele não sabe. Até porque tem um objetivo, né, por trás. E no item sub-8, Kardec traz no livro dos médiuns assim: reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas. Olha que interessante. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Então aqui a gente precisa ter muito cuidado com aqueles que colocam datas, com acontecimentos que vão ocorrer no futuro de uma forma muito direta. E sempre está muito claro aqui que Kardec nos coloca que isso é pura mistificação. Às vezes, num chute, o espírito acaba acertando, né, algum acontecimento futuro. Mas, somente colocando, que nem no caso aqui, fala de datas, determinando uma determinada data. Então, muito cuidado com essas comunicações, com aquilo que é trazido. Sempre desconfiem.
precisamos entender, porque a grande maioria dos médiuns, com exceções dos médiuns missionários, ainda têm imperfeições. Então são passíveis, muitas vezes, dessa abertura. Não significa que não vai acreditar em nada, não é isso. Mas a gente tem o cuidado, né? Porque às vezes o espírito, né, o médium pode ter uma conduta até relativamente boa, mas naquele dia aconteceu alguns problemas, né, e pode de repente ser envolvido. Então, examinar bem o conteúdo da mensagem, independente do médium que está trazendo. Então, isto é importante. Agora, claro, isso tudo vai de acordo com a nossa sintonia. Quanto mais sintonia elevada nós obtivermos, mais difícil vai ser nós sermos enganados. E aí, né, colocando como reflexão para esse parágrafo, a quem sigo? Estou vigilante diante de alguma mensagem pessoal ou de caráter geral, em especial no momento de pandemia que vivemos? Porque assim, esse momento é um momento importante nesse processo de regeneração do planeta Terra. Então, essa transição está ocorrendo. Muitos querem essa mudança, mas também tem muitos que não querem. Por quê? Porque vão ser exilados. Não vão mais fazer parte do orbe da Terra. Então, assim, já que eu não vou estar aqui, então eu vou levar o máximo que eu puder junto comigo e vou fazer um estrago antes de sair daqui. Então, muitos pensam assim. Então, muito cuidado nesse momento, porque, inclusive, nós estamos mais sensíveis, né? Até pelas próprias dificuldades, pela insegurança, né, que é gerada nesse momento, nós estamos mais sensíveis. Então, o risco também é um pouco maior. Então, muito cuidado com as mensagens, muito cuidado. Use sempre o critério da razão. Nós, a grande maioria de nós espíritos, já temos o conhecimento, estudamos, né, as obras básicas, todas são muito esclarecedoras, e importante para nós termos esse subsídio de conhecimento justamente para a gente conseguir diferenciar com o uso da razão. Ok? Então vamos agora para o... tem mais uma reflexão aqui. Sinto necessidades de consultar os guias espirituais em algumas circunstâncias? Porque assim, nossos guias, eles não vão dizer o que a gente precisa fazer, o que a gente tem que fazer, vão dizer o caminho. Não. Isso eles não vão fazer, né? Os guias espirituais do bem. Porque nós precisamos ter um mérito disso. O que eles fazem, né? Aonde que eles nos ajudam? É nos sustentando, nos amparando, nos alimentando com energias positivas, dando proteção no nosso lar, né? Proteção para nós. Mas a sintonia depende muito de cada um. Então depende de você, depende de mim. Então, essa sintonia, eu abro o canal. E assim, isso aqui é muito sério para a gente poder refletir, porque nós não somos espíritos perfeitos. Ainda temos imperfeições, trazemos imperfeições de outras encarnações, então a gente fica muito no limite. E ficamos muitas vezes suscetíveis a esses processos de influenciação. Então precisamos tomar o máximo de cuidado. Por isso Jesus nos falou, orai e vigiai. O vigiai, o que é? Vigiai os pensamentos, vigiai as ações que tomamos, aquilo que falamos, né? E a oração
é para que a gente possa nos mantermos em elevação, com sintonia de espíritos bons, espíritos mais elevados, que vão nos ajudar. Eles não vão dizer o que a gente tem que fazer, mas eles vão nos ajudar, dar o apoio, o amparo. Se cairmos, vai ajudar a nos reerguer. Então, mas eles não vão dizer o que nós precisamos fazer. Até porque não seria justo, até conosco mesmo, porque nós precisamos nos esforçar para evoluir, para ter o mérito da felicidade, né? de conseguirmos atingir a felicidade da perfeição. Então, tudo isso é mérito e precisa ser justo. Então, se, vamos dizer assim, se o nosso mentor chega para nós e vem dizer tudo aquilo que nós precisamos fazer, qual que é o mérito daquilo, das nossas conquistas? Né? Se ele estaria dando todo o caminho, toda a resposta. Então, o que a gente deve pedir para eles? Né? De vez a gente pedir ao que tem que fazer, a gente tem que pedir força, fortalecimento da vontade, da fé, né, da razão, que a gente tenha condições de acionar já o conhecimento que a gente tem, que eles nos ajudem nesses momentos decisivos, aonde nos momentos que nós precisamos colocar em prática. Então, é importante a gente estar atento em relação a isso. Né? Aqui eu consulto, e qual a circunstância, né, que verdadeiramente eu estou consultando, né, buscando. Então, no 6º parágrafo, começa assim: livrai-nos ainda de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médios sérios, e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito. Se estiver obsedado, e há obsessão evidente quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que esse pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados em virtude de comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se sujeitam às práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sobre uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, né, no caso aqui desencarnados ou encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. Olha que interessante aqui, né, que ele está dizendo. Quando precisar ser revelado alguma coisa importante para a humanidade, isso é feito de uma forma muito séria, né? Normalmente por médiuns sérios, comprometidos com o trabalho. E ele fala aqui, né, que médium não é 100% perfeito, né? Ninguém é médium perfeito. Todos nós temos dificuldades. Por quê? Porque estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Significa o quê? Que é a minha condição moral. A minha condição hoje moral é de provas e expiações. E a questão, né, por que muitas vezes Deus permite que isso aconteça, né, as questões de obsessão, que a gente seja obsediado? Por que Deus permite? Porque é muito inteligente isso. Esse processo é muito inteligente. Porque o obsessor, ele vai cutucar, ele vai mexer, ele vai provocar, acionar aquilo que é de dificuldade em nós, para que seja trabalhado, para que nós possamos ter a percepção. Então,
Deus é muito inteligente. É inteligência suprema. Então o processo é inteligente. Por quê? Porque nós somos acionados no nosso campo de dificuldade para que venha à tona e seja trabalhado. E quando eu inicio esse trabalho, eu também influencio o outro que está me obsediando. Por quê? Por causa da minha mudança de postura, ele não consegue mais ter a mesma sintonia ou a mesma, vamos dizer assim, a mesma condições de ações sobre mim. Eu vou cortando esses laços. E automaticamente a minha vibração mudando, eu também expando ela, que vai atingir ele. E isso pode ser muito benéfico para ele, naquele momento. Tá? Tem casos de... O próprio Divaldo, né, que sofreu com uma obsessão por muitos anos do Máscara de Ferro. E o que aconteceu? Né? Como é que a coisa mudou? Com as posturas do Divaldo. Com as posturas no bem. Divaldo tinha toda a proteção dos amigos espirituais, mas era permitido por quê? Porque algo precisava ser mudado na intimidade também do Divaldo. E conforme o Divaldo foi trabalhando, por isso que o trabalho no bem é transformador. Conforme o Divaldo foi trabalhando no bem, na caridade, né, no trabalho, junto à doutrina espírita também, trazendo, nos ajudando, trabalha na noção do caminho, de caridade, né, ajudando muitas pessoas, muitas crianças, muitas famílias, se proporcionou a solução. E aí, por um ato de caridade suprema, de um acolhimento de um espírito na sua instituição, né, se resolveu o problema, que era um espírito ligado ao seu obsessor. Então, olha como é inteligente esse processo. Né? Claro que nós precisamos estar muito atentos, buscando, porque nós não somos espíritos bonzinhos. Nós estamos aprendendo a ser espíritos bons. Ainda temos dificuldades que somos acionados, que somos cutucados, acionados tanto por desencarnados como por encarnados. Então, qual que é o segredo de tudo isso? Né? Quanto mais eu me transformar, trabalhar... Porque assim, o conhecimento é extremamente importante para que eu consiga detectar esses momentos. Que eu saiba o que está acontecendo comigo. Mas, se eu não pegar esse conhecimento e colocar em prática na minha transformação íntima, não vai adiantar. A gente vê, às vezes, muitas pessoas cultas, inclusive na própria doutrina espírita, sendo obsediadas, obsessões difíceis. Mas por quê? Porque traz aqui, mas não traz para o coração. Não faz a transformação de mudança. E fica no comodismo. E iludido, achando que possuindo conhecimento vai resolver o problema. Vai ficar imune. Não. Então, o segredo é nós nos transformarmos nos nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, o esforço das construções das virtudes que precisamos construir em nós, estar atento para aquela virtude que eu preciso construir para sobrepor a dificuldade que eu possuo, que eu trago mais inerente nessa encarnação, para ser trabalhada. Todos esses processos. Então, assim, o Kardec ele traz no Livro dos Médiuns também, no item 268, no subitem 25, ele diz o seguinte: parece assim fácil sempre descobrir-se a fraude por meio de um estudo atento. Não duvides. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de
mercador de diamantes, para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa, se dirige ao lapidário. Nas obras espíritas, o que devo fazer para distinguir a pedra verdadeira da falsa? Como orienta Kardec? Como eu devo fazer para distinguir? Conhecimento é extremamente importante, o estudo, a busca. Precisamos estudar as obras básicas, né? É recomendável. Por quê? Porque ela nos dá uma base muito grande para justamente na hora que fomos deparados com situações dessa, sabermos o que está acontecendo. Temos a percepção. E mesmo assim, mesmo a gente tendo conhecimento, né, das obras básicas da doutrina, né, do que Kardec nos trouxe, mesmo sabendo, ainda muitas vezes a gente tropeça, a gente não percebe. Mas por quê? Porque nós estamos no processo de transformação. Enquanto eu não construir as coisas boas em mim, as virtudes em mim, ainda fico muito suscetível a essas influências. E pelas mistificações. Então eu vou achar que aquela comunicação, muitas vezes espalhafatosa, colocando datas, previsões, vou acabar acreditando, né, nessas mistificações. Então, muito cuidado. Precisamos ter muito critério naquilo que vem. Kardec nos ensinou dessa forma quando ele trouxe o Livro dos Espíritos, que nós vamos ver daqui um pouquinho mais para frente, depois do parágrafo, alguns comentários, né, que o Herculano Pires traz do Livro dos Espíritos, dos critérios que Kardec usou na codificação do Livro dos Espíritos. Então, importante a gente ter esse bom senso, né, essa razão, o uso da razão. Então, o último parágrafo, ele traz assim: é incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médio pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupo, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Aí ele há uma recomendação do Evangelho, vê na introdução, parágrafo 2, controle universal do ensino dos espíritos, e vê no Livro dos Médiuns, o capítulo 23 da obsessão. Portanto, todos nós espíritas estudarmos obsessão, os problemas da obsessão, como isso ocorre, quais são as ligações, o que precisa ser feito para se evitar. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ser obsediados e se não estarmos atentos, vamos ser levados por esse caminho. E aí, como eu tinha já adiantado, então, no lançamento do Livro dos Espíritos, né, do centenário, lançamento de comemoração do centenário do Livro dos Espíritos, Herculano Pires, na introdução do livro, menciona os critérios que Kardec utilizou para a legitimidade das comunicações. Nós vamos ver como Kardec foi extremamente criterioso. O método de Kardec transformou-se no método da própria doutrina e tem, na sua própria simplicidade, a garantia da eficiência. Podemos resumi-lo assim. Primeiro, escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista moral
quanto da pureza das faculdades e da assistência espirituais. Segundo, análise rigorosa das comunicações, do ponto de vista lógico, bem como do seu confronto com as verdades científicas demonstradas, pondo-se de lado tudo aquilo que não possa ser logicamente justificado. 3. Controle dos espíritos comunicantes, através da coerência de suas comunicações e o teor de sua linguagem. 4. Consenso universal, ou seja, concordância de várias comunicações, dadas por médiuns diferentes, ao mesmo tempo e em vários lugares, sobre o mesmo assunto. Então, olha como Kardec usou os critérios. Além de tudo isso, Kardec ainda deu o último crivo em todas as perguntas do livro dos Espíritos. Então, as comunicações eram feitas ao mesmo tempo, médios diferentes, em lugares diferentes. A pergunta era feita a mesma e a resposta era basicamente sempre a mesma. Então, olha o critério que foi usado, né, por Kardec. Então, a codificação da doutrina espírita precisava de um espírito como Kardec, extremamente criterioso, extremamente racional e também da razão, que sabia usar o bom senso da razão. Isso era a construção de Kardec, um espírito que foi muito preparado desde a infância para que pudesse receber o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Ele foi educado na educação do amor, trazida, né, por Pestalozzi. Então, Pestalozzi orientou Kardec. Então, assim, a estrutura desse espírito muito sólida. E Kardec tinha construções muito sólidas de responsabilidade, um espírito comprometido, criterioso, cuidadoso, extremamente cuidadoso, extremamente prevenido. Todos esses adjetivos, né, todas essas construções, vamos dizer assim, potencialidades que Kardec tinha, muito fortes. Então, por isso que não há dúvidas em relação à obra da doutrina espírita. Muito coerente com a razão. Inclusive, ele diz o seguinte: se a ciência provar o contrário, fique com a ciência. Então, usado em muito critério. Então, um espírito extremamente preparado e estudado, mas com construções de sentimento no amor. Porque Kardec era um espírito extremamente amoroso. Então, muitos de nós conhecemos o Kardec, aquela figura séria, né? Mas assim, o Kardec era extremamente amoroso, carinhoso com as crianças. Nas viagens que ele fazia para a divulgação da doutrina espírita, ele era assim muito agradável com as pessoas, tinha muitos amigos, né? Ele prezava muito, né, os amigos. Então, assim, um espírito com altas construções para poder trazer. E se ele falhasse, né, se ele resolvesse não trazer, e teve a oportunidade de escolher, olha como são as coisas. Ele teve a oportunidade de escolher se ele ia enfrentar todas as dificuldades e trazer a doutrina espírita, e ele aceitou. Se ele não aceitasse ou falhasse, a gente tinha, né, os espíritos dizem que tinha, vamos dizer assim, o backup, né? Um outro espírito, que é o Leon Denis, que traria a codificação.
Aí, os livros do Leon Denis, a gente dá para perceber muito bem isso, que também é outro espírito muito bem preparado para essa obra, para esse trabalho. E para a gente poder refletir aqui, já indo se encaminhando aí para os finalmente, então a gente trazendo a reflexão, né? Podemos sempre estar assistidos por espíritos compromissados com a verdade? Né? Como devemos nos portar para sermos merecedores da assistência espiritual de qualidade? Então, pensamento primordial, sintonia e as ações, as posturas. Somos coerentes com aquilo que falamos, com aquilo que acreditamos? Se ainda não somos, estamos no esforço de sermos, de construirmos algo daquilo coerente com os ensinamentos de Jesus, muito bem explicados pela doutrina espírita, muito claro, vamos dizer assim. É escolha de cada um. A influência que nós vamos receber é escolha. Claro, ainda precisamos olhar para nós, que ainda somos espíritos imperfeitos. Vamos sofrer, infelizmente, ainda influências, porque é o nosso estado moral. Mas a partir do que eu começo a mudar esse patamar, eu vou mudando também essa minha sintonia. Isso é lei de justiça. Esse é um modo justo. Né? Então, aqueles que têm o mesmo sintonia de pensamento vão estar ligados. Aqueles que não têm vão estar repelidos. Então, essa é a nossa defesa. Então, nós já temos todos os meios, todo o conhecimento, toda a condição de nos protegermos. Claro que nós temos a proteção divina, mas Deus permite para que a gente aprenda, porque é um processo de educação. Porque ainda, infelizmente, nós não somos espíritos bons. Nós somos espíritos começando a fazer o bem, mas ainda não somos espíritos totalmente bons. Porque ainda nos desviamos. Então, portanto, a gente ter uma noção daquilo que somos e daquilo que precisamos construir em nós. É extremamente importante. Né? Se eu não faço o esforço de me transformar com o conhecimento que já possuo, então posso ser considerado também um falso profeta, um falso cristão. Para a gente poder refletir. Porque se aquilo que eu sei, que eu já tenho conhecimento, que já esse conhecimento está sedimentado já em mim, mas ainda não faço, eu posso ser considerado um falso profeta, um falso cristão, ainda. Então, portanto, a gente está atento, né? E aí vejamos a nossa responsabilidade com o conhecimento que já adquirimos pela doutrina espírita. Olha a nossa responsabilidade de sermos coerentes com aquilo que já aprendemos na doutrina espírita. Por isso que ser espírita cristão não é fácil, não é para qualquer um. Exige muito esforço, mas muita luta. Mas essa luta é íntima, não é exterior, é interior. É de cada um, é única. É você com Deus. Você buscando, brigando com você mesmo, lutando com você mesmo, para que se alinhe com as leis divinas. E automaticamente, podendo, aí sim, sermos espíritos bons, espíritos amorosos, espíritos do bem, sem vacilo. Ok? Então fica essa reflexão. Claro, estamos encarnados aqui para aprender, para nos modificarmos.
Estamos correndo atrás do prejuízo, né? Vamos dizer assim, né? Nos desviamos lá atrás e agora estamos tendo a preciosa oportunidade. Estamos aqui, o objetivo é esse. Então aqui não é julgar você, julgar o outro que está junto com você, que não consegue fazer ainda. Não, não é isso. O processo aqui é de educação, é de aprendizado. Mas eu preciso já usar de coerência e até temos a responsabilidade do conhecimento que já possuímos, para colocarmos tudo isso em prática. E isso é ser um trabalhador da última hora. Um trabalhador da última hora não é aquele que vai fazer as coisas mirabolantes do mundo externo, as coisas externas. Não é esse. Esses são espíritos missionários, espíritos que têm uma oportunidade ali. Se você tiver uma oportunidade, ótimo, faz parte do seu planejamento reencarnatório. Mas o que é ser um trabalhador de última hora? É nos transformarmos. Porque os trabalhadores da primeira hora fizeram isso lá atrás, que são os primeiros cristãos. Eles se transformaram. E quando desencarnaram em condições muito melhores de quando encarnaram. Então eles se trabalharam. Esse é o trabalho da última hora. E agora, mais do que nunca, se intensifica. Por quê? Porque nós estamos indo para a condição de regeneração. E para nós estarmos na condição de regeneração, nós precisamos estar melhores do que estamos. Precisamos, é necessário, para que a gente se habilite e tenha condições vibratórias e de sintonia com a nova condição do planeta Terra. Porque isso é lei de justiça divina. E isso é justiça divina. É justiça de Deus. Ok? Então vamos nos preparar para o passe. Vou aumentar um pouquinho aqui a música. Então vamos, nesse momento, elevando o nosso pensamento. Então, nosso querido Mestre Jesus, confiando na espiritualidade, dos mentores espirituais que já se encontram conosco, que possamos estar abertos para receber as melhores energias trazidas por esses queridos amigos, que essas energias possam nos envolver nesse momento, nos fortalecendo, nos reequilibrando, nosso espírito, nosso perispírito, nosso corpo físico. Que possamos nos reabastecer dessas energias divinas. Te pedimos também, queridos amigos espirituais, que possa derramar essas energias em nossos lares, envolvendo os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, que eles possam sentir também nesse momento essas vibrações de paz, de serenidade, de equilíbrio. Trazendo a luz necessária para todos os nossos lares. Queridos amigos espirituais, que nesse momento, com o nosso compromisso também de trabalho com o nosso querido Mestre Jesus, que as nossas melhores vibrações, que as nossas energias possam ser recolhidas por esses amigos espirituais, por esses trabalhadores do Cristo, que essas energias possam ser levadas aos nossos irmãos mais necessitados, encarnados e desencarnados,
que possa levar paz, coragem, esperança, fé, razão, serenidade, equilíbrio, confiança, que tudo está dentro do planejado, confiança no amor de Deus conosco, que tudo que estamos passando é em nosso benefício, em nosso aprendizado, em nossa educação espiritual e moral. Pedimos também, querido Mestre Jesus, que teu amor possa envolver a todos os países, a todos os nossos irmãos, a todos os governantes, a todos os profissionais de saúde, profissionais da limpeza, todos aqueles profissionais que estão na linha de frente, se arriscando por nós, que eles possam ser fortalecidos e protegidos, amparados, que possam se sentir felizes por estarem nesse trabalho importante, em dedicação ao próximo. Obrigado, querido Mestre Jesus, mais uma vez, por estar aqui conosco, conectado através do seu coração. Obrigado, queridos amigos espirituais, trabalhadores divinos, por nos amparar a todo momento, por nos ajudar a nos transformarmos em espíritos melhores. E obrigado, querido Pai, por essa grande oportunidade, por esse plano de amor conosco, que é essa reencarnação, que possamos estar atentos, gratos por essa grande oportunidade que o Senhor nos permite estarmos aqui, para que possamos transformar o nosso coração no bem, no amor, na paz e na caridade. Fica conosco, querido Pai, querido Jesus, queridos amigos. Que assim seja. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.